Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ver. Nesta manhã, porque para mim ainda é manhã, gostava de partilhar um pouco mais acerca de uma palavra que eu partilhei a semana passada, que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, mas desta vez a começar no versículo 23, que diz assim: Nessa altura, na versão O Livro, nessa altura João Batista não estava ainda preso, batizava em Enom perto de Salim, porque ali havia água em abundância, e o povo vinha ter com ele para ser batizado. Um dia, alguém começou a discutir com os discípulos de João acerca de questões relacionadas com a purificação. Foram então ter com João e informaram-no: Mestre, o homem que conheceste do outro lado do rio Jordão, aquele que afirmaste ser enviado de Deus, anda também a batizar e toda a gente vai lá ter com ele. João esclareceu: uma pessoa só pode receber o que lhe for dado do céu. O meu trabalho é preparar o caminho para aquele homem, para que todos o procurem. Vocês próprios sabem, como eu sempre disse, que não sou o Cristo. Estou aqui para lhe preparar o caminho. As pessoas procuram naturalmente aquilo que mais as atrai. A noiva vai para junto do noivo, os amigos do noivo alegram-se com ele. Ora, eu sou o amigo do noivo. E o seu triunfo enche-me de alegria. E este era o versículo que eu quero comentar hoje, que é: Ele deve tornar-se cada vez maior e eu cada vez mais pequeno. Ele veio do céu e é maior do que ninguém. Eu sou da terra e o meu entendimento limita-se às coisas terrenas. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que acreditam nas suas palavras. Os que nele creem descobrem que Deus é a fonte da verdade, pois esse é o enviado de Deus. Fala as palavras de Deus porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida nem limite. O Pai é o meu Filho e deu-lhe autoridade sobre tudo o que existe, e todos os que creem nele, no Filho de Deus, têm a vida eterna. E os que não creem nunca participarão da vida eterna, antes a ira de Deus permanece sobre eles. A João Ferreira de Almeida diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A versão O Livro diz: ele deve tornar-se cada vez maior e eu cada vez mais pequeno. Deus em si não diminuiu para que tenha necessidade de se tornar maior, nem aumentou para que tenha necessidade de reduzir. O que aqui a Bíblia fala tem a ver com um processo interior e voluntário, pessoal, que requer, na minha opinião, 3 coisas. A primeira delas é uma mudança de prioridades. E eu tenho aqui alguns pontos que eu gostava de partilhar convosco. E é: para que Deus cresça na minha vida e eu seja cada vez mais pequeno, é preciso que Deus, primeiro ponto, seja a minha prioridade. A Bíblia diz-nos que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, mas também devemos fazer isso com todo o nosso entendimento. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que é de uma forma apaixonada, coração, mas também com noção, cabeça, entendimento daquilo que estamos a fazer, que é uma ação voluntária, é um comportamento pessoal, é com o meu entendimento que eu decido que Deus é a minha prioridade. Amém? Depois, segundo ponto, é dar prioridade à palavra de Deus. Se Deus é a minha prioridade e Ele deve tornar-se cada vez maior, para isso eu tenho que dar lugar àquilo que é a mensagem de Deus para mim, que é a palavra de Deus. É preciso passar tempo com a palavra de Deus, é preciso estudar o Evangelho de Deus, é preciso ter disposição e compromisso para fazer aplicação pessoal daquilo que eu leio, daquilo que eu consumo da palavra de Deus, daquilo que eu interpreto da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela interpreta-se por ela mesma. É preciso ler, é preciso meditar, é preciso nós confiarmos que os ensinamentos da Bíblia são o melhor para nós. Terceiro ponto, darmos prioridade à nossa família. Para que Deus cresça em mim e se torne maior e eu cada vez menor,
é também importante eu dar prioridade à minha família, porque ela faz parte de mim, ela é um todo comigo. E quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com a minha família, aí Deus torna-se maior. Porquê? Porque há uma harmonização pessoal. Há um crescer harmonicamente de todas as partes. E diz assim em 1 Timóteo 5,8: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Precisamos de cuidar da nossa casa e gastarmos tempo com aqueles que estão ao nosso lado e orarmos juntos, pois nessa forma veremos que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Outro ponto, darmos prioridade à igreja. É importante estarmos juntos, é importante interagirmos com ações e com atividades. É importante partilharmos o nosso talento enquanto singulares, mas também enquanto grupo, estarmos juntos. Aquela passagem que fala sobre as brasas quando estão juntas, elas produzem mais fogo, não é? Elas produzem mais calor. E é assim a igreja, quando nós estamos juntos a louvarmos e a cultuarmos ao nosso Deus e a adorarmos a Deus, nós produzimos um Deus maior em nós, se assim eu posso dizer. Nós tornamos-nos menores e Deus torna-se maior no conjunto, enquanto igreja. Outro ponto, darmos prioridade à nossa vida. E o que é isto, dar prioridade à minha vida? É cuidar dela, é saber que aquilo que eu semeio, eu vou colher. Por isso, ter o cuidado de semear bem, é guardar o meu coração. A Bíblia fala um versículo que eu gosto muito sobre tudo o que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardarmos aquilo que nós vimos, aquilo que nós consumimos, sabermos dizer que não quero isso. Saber dizer que não vou ver isso. Isso é mau para mim. Aí eu estou a guardar o meu coração, estou a consagrar a minha vida a Deus. O que isso faz com que Ele se torne cada vez maior e eu cada vez mais pequeno. Para isso, tem que existir esta mudança de prioridades e tem que existir também uma mudança comportamental. Um dos comportamentos que nós devemos adotar é o ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus é passar tempo com Ele. É passar tempo, como eu já disse, com a Sua Palavra. É passar tempo a orar e a meditar em Deus. É passar tempo em meditar nas coisas de Deus e no que eu posso ser ou não uma boa influência no sítio onde estou, com as pessoas com quem falo, com as pessoas com quem partilho, e fazer as coisas sempre pelo lado positivo e pelo lado que, pensando e meditando, Deus faria. Não é um processo fácil, mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário esta mudança comportamental de vivermos em comunidade. Sabermos estar na comunidade onde nós vivemos. Tanto a comunidade de igreja, como a comunidade onde nós estamos inseridos. Neste caso, eu vivo em Benfica. Esta comunidade Benfica, as pessoas com quem eu me dou, é necessário eu não ser um ser isolado, não estar enfiado dentro de uma gruta e não me dar com as pessoas. Não. Eu devo ser alguém que fala, que sabe estar na vida, alguém que sabe se comportar na vida, mas sempre com o objetivo e o intuito de que, como diz um título de um livro, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus, não é? Nos meus passos, o que faria Jesus. Ao estar inserido nessa vida de comunidade, nesses meus passos nesta vida de comunidade, o que faria Jesus. É importante, nesta mudança comportamental, dar importância à missão de Deus para a minha vida. E a missão que Deus nos deu a todos, pessoalmente, é ir por todo o mundo,
pregai o Evangelho a toda a criatura. E é importante, sempre que temos a oportunidade, falarmos de Deus e das coisas de Deus. Não importa, às vezes, a forma mais eloquente ou a forma menos eloquente como falas. Importa, sim, teres a preocupação do falar e de, ao teres a tua vida preparada e a tua vida com as prioridades certas, acreditares que o Espírito Santo te vai guiar para dizeres as palavras certas no momento certo. Nesta mudança comportamental é importante buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Ou seja, nós muitas das vezes temos problemas e temos necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas do nosso corpo, da nossa saúde, não é? Sejam elas de outras situações que por vezes estão na nossa vida, porque nós vivemos e viver por vezes tem dificuldades, não é? E muitas vezes nós vamos à procura daquilo que nos pode suprir as necessidades e não da sua própria essência enquanto Deus. Eu acredito piamente que o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é aquilo que eu devo fazer. E todas as outras coisas me serão acrescentadas. Não é? Mas primeiro eu devo buscar a Deus. Deus deve ser o centro da minha mudança comportamental. E tudo o resto, Deus vai cuidar de mim. Conforme um pai tem preocupação com os seus filhos, em que eles estejam bem nutridos, que eles estejam bem tratados, que eles estejam bem de saúde, assim Deus também tem essa preocupação para comigo. Eu devo sim preocupar-me em buscar primeiro a Deus. Ok, mudança de prioridades, mudança comportamental, mudança de identidade. E o que é uma mudança de identidade? Em Gálatas 2:20 diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Vamos ler na versão livre. Eu estou crucificado com Cristo. E apesar de continuar a viver, já não é o meu eu quem domina, mas é Cristo que vive em mim. E o resto da minha existência nesta terra é o resultado da fé que eu tenho no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu aprendi este versículo na versão João Ferreira de Almeida, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E esta mudança de identidade é: não vivo mais eu, Rui. Ou seja, é Cristo que vive em mim. E apesar de eu continuar a viver, como diz aqui a versão livre, já não é o meu eu que domina. E isto não é uma coisa que seja imediata, que seja num abrir e fechar de olhos, que seja num estalar de dedos. Não. Isto é um processo evolutivo que termina quando nos encontrarmos com Jesus no céu. Porque o estar crucificado com Cristo é diariamente. É naquelas mudanças de prioridades, naquelas mudanças de comportamento, de eu saber dizer que não. De eu saber dizer que sim também. De eu saber distinguir o certo do errado com a ajuda de Deus. É o eu saber que perco hoje, mas ganho amanhã. E então era isto que eu gostava de partilhar convosco. E gostava de ler os últimos versículos, o versículo 31 ao versículo 35, que diz assim: ele veio do céu e é maior do que ninguém. Eu sou da terra e o meu entendimento limita-se às coisas terrenas. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que acreditam nas suas palavras. Os que nele creem descobrem que Deus é a fonte da verdade. Pois esse é o enviado de Deus, fala as palavras de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida nem limite. O Pai ama o Filho
e deu-lhe autoridade sobre tudo o que existe, e todos os que creem nele, no Filho de Deus, têm a vida eterna. Os que não creem nunca participarão da vida eterna, antes a ira de Deus permanece sobre ele. E eu gostava de ressaltar este versículo. Os que nele creem descobrem que Deus é a fonte da verdade. E então, para que ele cresça e eu diminua, para que ele se torne cada vez maior e eu cada vez mais pequeno, é necessário uma mudança de prioridades, uma mudança comportamental e uma mudança de identidade. E os que nele creem descobrem que Deus é a fonte da verdade. Então, tenham um resto de bom dia e que Deus ricamente vos abençoe.